Amém, queridos? Nós queremos voltar a compartilhar algumas coisas com vocês, depois de um período, sem estar ministrando. Então eu poderia iniciar sem agradecer a liderança da igreja, Uma liderança que é muito criticada às vezes, mas eu costumo dizer isso quando nós estamos nas nossas reuniões. Eu desconheço em Melo Viana uma liderança como a dessa igreja aqui. E acho que é por isso que a gente apanha tanto, Eu acho que é por isso. Então quero agradecer a liderança pelas soluções dadas. Eu sei que pintou uns abacaxi aí, Lília? Pintou uns BO aí, Marcinho? Pintou umas dificuldades aí, pastor Jacques? Mas Deus abençoou. E graças a Deus a liderança cumpriu o seu papel muito bem. No domingo alguém estava conversando comigo e falou assim: pastor, como é que o senhor está aguentando ficar sentado no banco? Rodrigo? Que a gente está acostumado, varão? É uma luta, não é? Uma luta. Aí eu até falei assim, se eu não desviei agora, eu não desvio mais não. Porque tem gente que se você tirar dele o cargo, irmão, acabou a vida com Jesus. Acabou. Tem vida com Deus mais não. Se você tirar o louvor, acabou. Não era para mim ter desviado, Mas a minha vida com Deus está acima dessas coisas. E como o Senhor falou conosco nesses dias, nesses meses aí, nessas semanas. E uma das coisas que mais queimou no nosso coração nesses dias e nessas semanas todas foi amor. Como Deus falou de amor comigo. E algumas coisas nós compartilhamos com a liderança e eu quero compartilhar com você nessa noite. E essa palavra é uma palavra que o Senhor nos deu num dia de culto aqui. E eu quero compartilhar essa palavra com você. Abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo capítulo 3. Domingo ou sábado, eu estava conversando com o pastor Jacques. A gente estava conversando sobre algumas situações que têm chegado a nós. Algumas dificuldades, algumas situações. E uma das coisas que eu tenho falado nesses dias é que pessoas que não aplicam os princípios bíblicos nesses dias não vão sobreviver. Não vão sobreviver. Estávamos ministrando em um lugar e eu disse isso: se nós não se assuste quando você vê pessoas que estavam muito bem na igreja, pregando, cantando, dançando, intercedendo, fazendo um monte de coisa, não se preocupe se eles pararem, decidirem parar, porque é um tempo que as pessoas não vão sobreviver, não vão suportar, não vão suportar o desafio desse tempo. Uma das coisas que a gente tem observado com muita tristeza, é que se eu tenho um problema no meu trabalho, é mais fácil eu abrir mão do trabalho do que eu mudar aquela situação no meu trabalho. Se eu tenho um problema na igreja, é mais fácil eu mudar de igreja do que resolver o problema. Se eu tenho um problema no casamento, é mais fácil eu trocar de marido do que resolver o problema no meu casamento. Sabe por quê? Porque gerar soluções no casamento, no trabalho, na igreja, na sua família, dá trabalho. Dá trabalho. E ninguém quer ter trabalho. A prova de que ninguém quer ter trabalho é que dificilmente os pais hoje criam seus filhos. Dificilmente. Os filhos têm mais respeito com quem é de fora do que com pai e mãe.
Pai e mãe falam, eles não estão nem aí, mas alguém de fora falou, é na hora. A gente quer cobrar muito mais da escola do que cobrar da gente que é pai e mãe. E é um negócio muito interessante, porque a gente pega a responsabilidade dos nossos filhos e cobra da escola para que a escola não só ensine, mas eduque também. E quando o menino chega em casa com uma nota vermelha, a gente quer ir lá e brigar com o professor. Ou seja, a gente quer que as pessoas criem nossos filhos, mas eles não podem chamar a atenção dos nossos filhos. Que a escola ou o professor que está errado. E aí os nossos filhos vão crescendo com essa redoma de proteção. Dá trabalho, irmãos. Dá trabalho viver em comunidade. Você acha que a vida na igreja é fácil? Você acha que a vida na igreja é fácil? Dá uma olhada para o irmão que está do seu lado. Você acha que é fácil suportar esse irmão aí? Não precisa de falar para ele não, mas você sabe a luta que você faz para suportar ele. É luta, é difícil, complicado. Principalmente quando esse irmão fala coisas que a gente não gosta de ouvir. Aí ele se torna o nosso irmão, nosso inimigo mortal. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Estava conversando com uma pessoa que é membro de uma outra igreja, e a pessoa estava me dizendo: pastor, o povo faz o que quer aqui. Não, o pastor não fala nada. E eu descobri porque que o povo não fala nada. Não se prega exortação, não se prega arrependimento, não se prega pecado, por um simples motivo. Porque esse tipo de mensagem afasta o povo. Se afasta o povo, cai o dízimo e oferta. Se cai o dízimo e oferta, a igreja fica vazia. E status de ministério hoje, a igreja é cheia, né? A igreja tem que estar cheia. São dias desafiadores. Desafiadores. Eu fico muito satisfeito quando Jesus diz: onde estiver 2 ou 3 no meu nome. Se Jesus disse que onde tiver 2 ou 3, Ele está presente, qual que é o problema de ter uma igreja com 2 ou 3 pessoas? Né? Pergunta para quem está do seu lado aí: você quer, irmão, igreja cheia? Olha a cara do pastor. Você quer cheio porque você não sabe o trabalho que dá. Crente dá trabalho, irmão. Crente dá trabalho. Meu Deus do céu. Sangue de Jesus tem poder. E talvez eu explicando isso para você, o quanto crente dá trabalho, você vai entender qual foi a transformação na vida de Moisés. Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Versículo 3, então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, pois o lugar em que está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço o seu sofrimento, por isso
desce para lá, para livrá-lo das mãos do Egito e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, dos filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direis? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás os filhos de Israel: eu sou, o eu sou me enviou a vós. Disse Deus mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. Esse é o meu nome eternamente, e este é um memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto disse: eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz. Então ireis tu e os anciões de Israel ao rei do Egito, e lhe direis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Versículo 19: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará ir, e eu darei graças a esse povo aos olhos dos egípcios. Quando sairdes, não saireis vazios. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias e prata e joias de ouro, porém como vestimenta, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e assim despojareis os egípcios. Então respondeu Moisés: mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz e disserem: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso na tua mão? Ele respondeu: uma vara. Então lhe disse: lança na terra. E a lançou na terra, e ela se tornou uma cobra, e Moisés fugia dela. Moisés fazia o que, queridos? Versículo 4: então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão, estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou uma vara na sua mão. E para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, disse-lhes mais o Senhor: mete a mão no peito. Ele meteu a mão no peito, e tirando a mão, estava leprosa.
branca como a neve. Disse-lhe ainda: torna a meter a mão no peito. E ele tornou a meter a mão no peito, e tirando-a do peito, ela se tornara como o restante da pele. Se eles não crerem em ti, nem atentarem o primeiro sinal, talvez crerão no segundo. Se ainda assim não crerem nesses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás sobre a terra seca. As águas se tornarão do rio, tomará do rio, se tornarão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem depois que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai agora e serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sai ao encontro, e vendo, se alegrará em seu coração, e tu lhe farás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a sua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo e te servirá por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, essa vara na mão com a qual has de fazer os sinais. Então voltou Moisés para Jetro, seu sogro, e disse: deixa-me ir, voltar aos meus irmãos, e que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse Jetro a Moisés: vá em paz. O texto é grande, mas eu precisava ler para que você entendesse bem o contexto dessa conversa entre Deus e Moisés. Irmãos, nós precisamos entender algumas coisas, e quando a gente fala desses tempos difíceis, e de lidar com as pessoas, é um negócio muito difícil. Talvez esse exemplo de Moisés seja o exemplo mais claro do quanto é complicado às vezes você obedecer a Deus e você tomar atitudes que muitas vezes as pessoas não vão entender. Moisés já estava um pouco preocupado com aquilo que ele iria enfrentar no Egito, não só com o faraó e com os seus soldados, mas com a incredulidade do povo, porque ele diz: e se o povo não me ouvir? Se o povo não me ouvir? É desafiador nesses dias, porque eu não sei de onde que tiraram a ideia, e muita gente se sentando na cadeira de juiz para dizer o que é de Deus, o que não é de Deus, aquilo é de Deus, isso não é de Deus, e nós não estamos aqui para julgar isso. Nós estamos aqui para viver aquilo que o Senhor tem nos mandado viver, a palavra. Só que quando nós olhamos para a vida de Moisés, tem uma coisa que me chama muito a atenção nessa conversa dele com Deus. Porque se você pegar o texto, você vai ver que Moisés está pastoreando o rebanho do seu sogro. Moisés está trabalhando. Moisés está cuidando de criações. Mas ele olha para a sarça e ele vê um sinal de Deus. Alguém quer falar comigo. Ele olha e se interessa por aquilo. Uma das coisas que eu tenho dito nesses dias é que mesmo que você esteja trabalhando, envolvendo com as suas coisas, Deus tem dado sinais para falar com você. Hoje eu estava no supermercado BH, no bairro Betânia, com a minha sogra. E a gente comprou algumas coisas, eu estava indo para o meu carro,
e uma mulher estava dando ré no carro dela. E quando ela deu um ré, deu um barulhão atrás. Ela fechou o olho, eu fiquei olhando para ela. Ela fechou o olho e falou assim: em nome de Jesus, eu não bati. Aí ela levantou, saiu do carro e foi lá atrás do carro. Aí eu fui atrás, olhei para ela e falei para ela assim, falei: bateu? Ela pegou e falou assim: graças a Deus não. Mas hoje está difícil, eu não morri hoje porque Deus ainda não deixou. Eu falei: não fale isso não, menina. Ela falou: é sério. Se eu te contar o que eu já passei hoje, você não acredita. E eu virei para ela e falei com ela assim: quando essas coisas acontecem, é porque Deus está tentando falar algo com você, e você ainda não percebeu. Quando eu disse isso para ela, ela parou, ficou olhando para mim, e me disse assim: eu acho que o que Deus está falando para mim é para mim ficar quieto em casa. Aí eu disse para ela assim: se você já entendeu o que Deus está te falando, por que você não volta para casa? Ela virou para mim e falou: boa pergunta. Deu as costas e foi entrando no supermercado. Não é estranho as pessoas saberem o que Deus quer da vida delas e simplesmente elas não fazerem? Eu não sei para você, mas para mim é extremamente estranho. É extremamente estranho alguém ter a consciência do que Deus quer da sua vida e você não faz o que Deus manda. E se alguém perguntar: você está obedecendo o Senhor? A sua resposta é imediata: eu estou obedecendo ao Senhor. Tá nada. Tá nada. Quando Moisés teve contato com a sarça, alguma coisa aconteceu. Que a Bíblia não cita mais o rebanho de Jetro. A Bíblia não cita mais. E para mim Moisés teve um pouco de trabalho, porque na hora que ele estava juntando o rebanho, andando, pastoreando o rebanho, ele viu a sarça. Eu acho que ele ficou tão impressionado com aquilo, que eu acho que por um instante ele largou o rebanho. Então depois que Moisés bate esse papo com Deus, ele sai dali e fala assim: nossa, esqueci do rebanho. Você entende como é que é o negócio ao contrário? A gente, quando está envolvido nas nossas coisas, a gente esquece o que Deus falou. Mas quando a gente está envolvido com as coisas de Deus, a gente esquece o que a gente tem que fazer para nós. Você entende a mudança de valores? Moisés ficou tão empolgado com a conversa com Deus e olhando a sarça ardendo e não se consumia. Moisés ficou tão empolgado que ele não se preocupou com o rebanho. Agora imagine, depois desse bate-papo aqui, Moisés sai dali e fala: eu vou lá entregar o rebanho para Jetro. Mas espera aí, cadê o rebanho? Imagine que ele teve que correr naquelas campinas ali, naquele monte atrás das ovelhas para entregar para Jetro. Mas algumas coisas são importantes. Moisés sai dali entendendo que o povo que está no Egito não é mais o povo de Deus, é o povo dele também. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção. Quando eu paro para ouvir o que Deus está me dizendo, eu paro de me preocupar com as minhas coisas e começo a preocupar com as coisas de Deus. E quando você olha para o diálogo, irmãos, olha, é uma coisa impressionante. Isso para mim é intrigante. Para mim isso é intrigante. Porque se você ler o texto, alguma coisa Deus fez aqui dentro de Moisés, para ele se dispor. Porque vamos entender o seguinte: a missão não era fácil. Não era fácil. Vamos entender o seguinte: Moisés tinha que abrir mão do conforto da sua casa. Moisés teve que abrir mão do relacionamento com a sua família para poder descer para o Egito, um lugar onde ele tinha matado um soldado, um lugar da onde ele fugiu. Quando a gente foge para um lugar, a gente não quer voltar para lá, ou quer? Moisés estava tendo que voltar para um lugar da onde ele tinha fugido.
Então, número um, ele tem que abrir mão dos afazeres dele. Dois, ele tem que ir para um lugar de onde ele fugiu. O lugar da onde a gente foge é um lugar que a gente não quer estar. É um lugar que a gente não quer estar. Terceiro lugar, Moisés teria que chegar diante de Faraó e falar para ele: solta o povo. Faraó já estava invocado com Moisés e dizendo: olha, você é muito ingrato, porque eu te tratei, te criei como filho, você matou um soldado meu e vazou na braquiária, velho. Olha a missão de Moisés: abrir mão da vontade dele, voltar para um lugar aonde ele não queria estar, conversar com alguém que o achava ingrato, lidar com um povo que não acreditaria que Deus tinha falado com ele. Então, na hora que Deus começa a relatar: Moisés, o povo não vai acreditar, você vai ter que falar com o Faraó, você vai ter que abrir mão aí da sua família, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Na hora que Deus começa a listar isso para Moisés, a Bíblia diz que Moisés fica ali ouvindo. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Quando Moisés sai dali, ele sai decidido a fazer o quê? Ele sai decidido a descer para o Egito. Decidido. E detalhe, você vai falar com o povo e eles não vão te ouvir. Se eles não te ouvirem, você vai pegar a sua mão e colocar no peito. A Bíblia diz que Moisés pega a mão, coloca dentro do peito e a mão dele sai leprosa. E mostra para o povo. Depois você vai pegar a mão leprosa, pôr dentro do peito e tirar. Sua mão vai ficar limpinha. Aí eu pergunto para você, irmãos, o que Deus fez na vida de Moisés que não fez na minha e na sua? Quer ver uma coisa? Vamos montar um paralelo. A sarça fala de um sinal de Deus para a vida de Moisés. É um sinal que Deus está chamando a atenção de Moisés. Quem aqui tem percebido os sinais que Deus tem te dado para falar com você? Sim ou não? Quem tem percebido? Quem não tem percebido? Olha que bom, todo mundo percebeu, né? Olha que bom. Moisés percebeu a sarça. Você percebeu o sinal? Sim ou não? Sim ou não? Deus disse para Moisés o que queria que ele fizesse. Você sabe o que Deus quer que você faça? Sim ou não? Sim ou não? Deus deu sinais e dizendo: as coisas vão acontecer para o povo saber que eu estou contigo. Deus já deu sinais de que é com você, sim ou não? Sim ou não? Deus já deu sinal de que está com você.
Deus diz a Moisés: eu vou levantar Arão para ir junto com você e te ajudar nessa empreitada. Deus tem levantado pessoas para estar junto com você ou não? Sim ou não? O que Moisés fez? O que Moisés fez? Moisés desceu para o Egito. Você já desceu? Você já desceu? Ou está ainda no monte olhando a sarça e dizendo: será? Ou está no monte olhando a sarça e dizendo: Deus, espera um pouquinho, eu preciso terminar de pagar isso, eu preciso terminar esse curso, eu tenho que tirar minha carteira, eu tenho que comprar meu carro. Não, Senhor, espera eu ter filho. Não, espera eu casar. Você está na sarça ainda tentando negociar com Deus? Ou você desceu? Sabe qual que é o problema? Sabe qual é um dos maiores problemas? É que a Bíblia diz que quando Moisés desce, o Senhor diz que quem está vindo encontrar com ele? Quem está vindo encontrar com ele? Arão. Arão era o que de Moisés? Hã? Irmão? Irmão fala de parente, né, irmão? Sim ou não? Irmão fala de parente. Deixa eu te explicar uma coisa. Se Moisés tivesse ficado no monte questionando com Deus, onde Arão estaria? Onde Arão estaria? Porque entenda uma coisa: Moisés está diante da sarça e Deus falando com ele: pode descer que eu já mandei Arão subir para encontrar com você. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que se o Senhor já deu sinais, se o Senhor já te mostrou o que tem que fazer, se Ele já levantou gente para te ajudar, essas pessoas já estão caminhando em direção a você há muito tempo. Só que tem um problema. Moisés encontra com Arão na descida do monte. Arão não sobe o monte. Arão ficaria procurando Moisés no deserto. Eu coloquei só a pontinha da faca. Deixa eu enfiar a faca um pouquinho mais. Enquanto você fica questionando com Deus se vai, se não vai, se faz, se não faz, tem gente da tua família que está se perdendo no deserto porque você não desceu até agora. Até agora. O tempo que você está gastando questionando com Deus: por que isso? Por que eu tenho que abrir mão disso? Por que eu tenho que fazer isso? Ah, mas por que o fulano não faz? Por que eu tenho que fazer? Ah, por que o fulano não faz? Ah, mas por que o fulano é assim comigo? Enquanto você está questionando com Deus, pessoas da sua família e pessoas que Ele levantou para te ajudar ficam perdidos no deserto. E eles começam a dizer: o Senhor falou que eu ia encontrar Moisés aqui, eu não estou vendo ninguém. Deus falou que alguém ia me ajudar. E as pessoas começam a desacreditar que Deus falou, porque elas vêm para o lugar, mas você não obedece, você não desce. As pessoas subiram, mas você não desceu. Então o ponto de encontro só tem uma pessoa, não tem duas. Não tem duas.
E é tão importante quando Deus faz essas conexões, né? É tão importante quando Deus faz essas conexões, porque Ele tem um propósito nisso tudo. Enquanto Saulo está cego no deserto, veja bem, enquanto Saulo está cego no deserto, Deus já está falando com Ananias: prepara a casa que eu vou mandar alguém para cá. Você acha que as coisas que Deus te fala diz respeito só a você? Não, diz respeito a outras pessoas. Sabe por quê, irmãos? Por um simples motivo: porque nós estamos diretamente conectados a um lugar chamado Reino de Deus. E se você não se movimenta nesse reino, você vai ter dificuldade de cumprir o que Deus está mandando. O reino está se movimentando, as pessoas estão se movimentando, e você está aí: eu não posso agora, para mim não dá, agora eu não posso, deixa eu fazer isso, Senhor, deixa eu fazer isso primeiro. Mas o reino está se movimentando. Saulo está cego no deserto, o Senhor aciona Ananias: prepara sua casa, vai chegar alguém aí. Jonas decide fugir de Nínive: eu não vou liberar a palavra para esse povo não. O Senhor aciona a baleia: baleia, prepara, tem um fujão aqui para você catar ele para mim. Sabe o que é isso, irmãos? Conectividade no reino, coletividade no reino. A nossa vida está inteiramente ligada. Por isso que quando Deus fala uma coisa para você, você tem que cumprir e obedecer, porque não diz respeito só a você, diz respeito a um monte de gente. E você acha que o projeto Egito foi um negócio só para Moisés? Não. Deus pode te dar o projeto que for, se ele não for coletivo, não é de Deus. Deus pode te dar a revelação que for, se não for coletivo, não, eu vou fazer, ninguém quer fazer, eu vou fazer. Não, está errado. Primeiro, porque você não é melhor do que ninguém. Segundo, que isso fere o princípio de coletividade do reino de Deus. O reino de Deus é coletivo. Quando Moisés olha para a sarça, o contato com a sarça fez ele ter um entendimento do que Deus queria dele. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Quando a palavra de Deus fala do contato de Moisés com a sarça, está falando da vida do cristão no lugar secreto. Está falando da vida do cristão naquele lugarzinho de oração. Sabe aquele lugar que você coloca uma musiquinha no celular e ajoelha? Aquele cantinho do banheiro, o cantinho do quarto, o cantinho da sala. Sabe aquele lugar? É ali que você vai entender. Não se assuste com o que eu vou te dizer. Você não vai entender o propósito de Deus aqui na igreja, não. Aí eu vou na igreja para entender o propósito de Deus. Não, você entende o propósito de Deus no lugar secreto. Então, crente que não ora, crente que não se movimenta no seu lugar secreto, ele vai ficar até Jesus voltar perguntando: qual é o propósito do Senhor para mim? Eu não sei, eu estou na igreja há 20 anos e não sei o que Deus quer de mim. Claro, você não gasta tempo de oração e relacionamento com Ele. A sua vida é para cumprir um propósito de Deus, não é um propósito da igreja nem do pastor. Então não adianta você babar ovo do pastor, então não adianta você fazer as coisas para a igreja ver que você está fazendo. Você tem que fazer as coisas para Deus ver que você está disponível.
E isso é difícil, irmão. É difícil. Estar no lugar secreto nesses dias é difícil. Sabe por quê? Porque o lugar secreto não dá like. Lugar secreto não dá curtida no Facebook, Instagram. O lugar secreto ninguém vê o que você está fazendo. No lugar secreto não tem tapinha nas costas dos irmãos ou do pastor. No lugar secreto ninguém te elogia por estar no lugar secreto. Por isso que é difícil. E hoje os homens querem ser vistos, reconhecidos, como homens e mulheres que fazem alguma coisa. Por isso que tem muita gente cansada, porque tem muita gente fazendo um monte de coisa, e de 10 coisas que eles estão fazendo, 9 Deus não pediu para fazer, e uma eles estão na dúvida. Você está fazendo isso aí, irmão? Eu acho que Deus não pediu isso aqui. Olha, irmãos, eu prefiro fazer uma coisa que Deus está me pedindo do que fazer 10, que eu entendo que é o que eu quero fazer. Davi, quando foi fazer algo que ele achou que ia agradar a Deus, ele se deu de mal. Davi achou que sabia agradar a Deus, e quando ele achou que sabia agradar a Deus, ele perdeu um amigo dele. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente faz as coisas sem a direção de Deus, achando que sabe agradar a Deus, você pode levar pessoas à morte. Viu? Você pode levar pessoas à morte. É tão sério o fato de você entender que o que você precisa ouvir de Deus é no lugar secreto. É uma coisa tão pessoal entre você e Deus, que não adianta você querer trazer ninguém junto. Não adianta. Não adianta você querer trazer alguém junto para fazer. E eu te dou exemplos bíblicos para isso. O Senhor quer a arca de volta para Jerusalém. Davi, em vez de entender o que Deus queria, o que ele faz? Usar. Vamos lá me ajudar? Vamos usar, vamos me ajudar? Pega na arca aí, vamos preparar, me ajuda nesse negócio aí. Puf, morreu. Morreu Uzá. Davi teve que fazer o quê? Davi teve que ir embora para casa, ir para o lugar secreto e entender o que Deus queria dele. Entender. Abraão, sai da sua parentela, da tua terra, da tua parentela. Eu vou sair. Ló, vamos comigo? Vamos comigo, Ló. Agora você quer ver um ouro? Você quer ver um ouro? A Bíblia diz que os pastores de Abraão e Ló quebraram o pau, brigaram. E a Bíblia diz o seguinte, que chegou a hora que, olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Vamos separar aqui. Na realidade, ele não tinha nem que ter chamado Ló para ir. Não tinha nem que ter chamado Ló para ir. Agora, sabe o ouro dessa palavra? Obrigado, Ló, pode sentar. Sabe o ouro dessa palavra? Está lá em Gênesis no capítulo 12. Capítulo 13. Abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 13. Versículo 11. Gênesis 13, 11. Amém? Quem não achou, diga misericórdia. Quem não achou, diga estudo de sexta-feira. Amém? Todo mundo achou? Gênesis 13, 11. Então Ló escolheu para si toda
a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim se apartaram um do outro, separou. Versículo 12: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na terra, na campina que armou as suas tendas até Sodoma. Versículo 13: ora, eram maus os homens de Sodoma, grandes pecadores contra o Senhor. Agora olha o versículo 14: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha. Levanta os seus olhos e ora. E olha, o que diz o restante do versículo? Olha o que diz o restante do versículo. Desde o lugar onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Versículo 15: toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Pergunta simples que eu faço para você: se Abrão tivesse insistido em andar com Ló, será que o Senhor tinha mostrado para ele toda essa terra? Sabe o que me chama a atenção? É que é muito específico o versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Depois. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que possivelmente você não está conseguindo entender o que Deus quer de você, porque você está andando com pessoas erradas. Você está tentando trazer gente que não é para trazer. Você está tentando levar gente para a tua vida com Deus que não adianta você tentar trazer. Não, pastor, só vou romper se meu marido romper. Vai não, vai não. Vai não. Não, pastor, só vou romper se a minha esposa romper comigo. Ela não vai não. Não vai não. Não, pastor, eu só vou romper se o meu filho romper comigo. Ela não vai não. Porque é algo específico. É algo individual. Entenda uma coisa, algo que vai fluir com você é diferente do que vai fluir com alguém da sua família, mas isso amanhã vai convergir em prol do reino. Amanhã vocês vão entender que o processo que você viveu e o processo que ela ou ele viveu vão se encaixar lá na frente, e vocês vão entender, nós passamos o processo individual, mas agora nós estamos coletivo no reino. Está entendendo? Quem aqui lava roupa? Quem aqui lava roupa? Adianta você colocar o sabão junto com o amaciante? São processos diferentes. Um é para lavar, o outro é para perfumar. Mas na hora que a sua máquina se centrifuga, na hora que ela está centrifugando, ela está centrifugando só a roupa que foi lavada ou que está com amaciante? A roupa toda. O processo foi separado. Mas na centrifugação, é ela toda. Agora, pega a sua roupa, põe na máquina, coloca cloro, sabão em pó e amaciante. Vai ficar uma roupa limpa? Então não adianta você catar filho, marido, esposa, pai, mãe e falar, vamos embora. Não vai não. Vai não.
é individual. Seu processo é um, e dela é outro. Porque vai chegar uma hora que isso vai convergir no reino. E aí tem momentos que um está pronto para convergir. Um está pronto para convergir. Aí quando olha para lá, para ver cadê o outro? Senhor, eu só estou esperando a hora dela estar pronta para me convergir com ela no reino aqui, ó. Chegou o momento. Ué? Não está aqui não, hein? Sabe onde é que ela está? Lá no monte com Moisés, questionando com Deus, se vai, se não vai. E aí o que que acontece? Sua vida para. Sua vida para. E tem gente que desanima e fala: ah, Senhor, eu estou lutando sozinho. Para mim está bom até aqui. Segunda opção: orar, perseverar e esperar alguém aparecer naquele cantinho. Mas cuidado, que pode ser a sua esposa, o seu marido, ou não. Ou não. Que nesses dias, você pare de ficar questionando Deus na sarça e obedeça o que Ele está dizendo. Que nesses dias você entenda que a tua vida está conectada com a vida de outras pessoas e que se você não vai, outros vão ficar prejudicados. E que você compreenda que às vezes Deus vai te mandar para lugares que você não quer ir. E vai mandar abrir mão de pessoas que você não quer abrir. Mas é algo para você, não é para elas. Fique de pé.